Convido o doutor Flávio Henrique Unes Pereira, que falará pelo Amicus Curiae, Confederação Nacional dos Transportes. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente relator, senhores e senhoras ministras, douta Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores. Parece oportuno diferenciarmos algumas situações. Falou-se muito em assistência judiciária gratuita, que não se confunde com o que é tratado aqui, que são os benefícios da gratuidade em relação a ônus processuais. Se há um problema de defensoria pública, isso talvez pode ser objeto de uma ação constitucional por omissão, que seja alguma outra ferramenta. Isso não é objeto da discussão aqui. Talvez a relação que nós possamos ter com esse tema, já que suscitado tanto na peça quanto na sustentação oral, é que se nós dermos uma racionalidade maior aos gastos públicos, talvez tenha recursos para estruturar uma defensoria pública. A questão aqui é que o Constituinte, ele não deixou absolutamente solta a questão da gratuidade. Ele disse que tem que ser comprovada a insuficiência. Cabe ao legislador, então, estabelecer alguma baliza. O que o legislador fez? O legislador fez e repetiu o dispositivo da Constituição, que é lá no parágrafo 4º do artigo 790, que evidentemente não é objeto de questionamento aqui, dizendo que é direito os benefícios da justiça gratuita para aqueles que não têm recursos. Mas em outro dispositivo, que aqui é impugnado, estabeleceu algumas circunstâncias que revelariam não a perda do benefício. Não está dito lá, perde a condição de beneficiário da justiça gratuita. Não. É em relação àquele ônus processual, diante de um crédito reconhecido em juízo, que tenha condição de suportar aquele gasto, é que deverá haver o pagamento. Se toda vez que a gente for examinar uma norma, a gente pensar numa situação limite, na teoria do caos, não para nenhuma norma em pé. Então, vamos imaginar o seguinte, o sujeito tem um crédito em juízo, o trabalhador, de R$1.000. E aí tem uma perícia que ele tem que pagar os honorários periciais de R$500. Em princípio, segundo a norma vigente, ele deve suportar, então, o pagamento daquele honorário de perícia. Mas, Flávio, pode ser que ele esteja passando por uma circunstância pessoal, de doença, de alguma circunstância dramática, de despesa em que aqueles R$1.000 são fundamentais. O que se fez aqui é simplesmente inverter um pouco aquela presunção para que ele possa, então, demonstrar que, muito embora tenha recebido um crédito, há uma circunstância atual que o impede ainda, porque a condição de insuficiência de recursos permanece a despeito desse parâmetro mitigador. Então, não será aplicado isso àquele caso concreto. O legislador tem tempo e inteligência finitos, evidentemente. Claro que não consegue imaginar todas as circunstâncias do mundo que vão ocorrer para, então, pensar num texto que seja geral e abstrato. Isso acontece no momento de aplicação do direito e não no juízo de validação normativa, que é o que nós estamos discutindo aqui. Em princípio, essa norma é inconstitucional? Obedecer o Constituinte, quando fala que tem que comprovar a insuficiência. O legislador vai lá e diz o seguinte, ora, se tem recursos deferidos e ganhos em juízo, então, para aquele curso específico, ele terá que suportar o pagamento. Isso per si é inconstitucional? Dizer, por exemplo, que o trabalhador, que simplesmente não vai na audiência inaugural, portanto, o processo não segue, que ele terá que pagar as custas disso para ajuizar uma nova reclamação, é desestimular o trabalhador pobre? Não. É desestimular o trabalhador irresponsável. E a gente precisa parar de achar que trabalhador irresponsável tem a ver com trabalhador pobre. Não tem, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O trabalhador irresponsável, que acaba ocupando a agenda, hoje, se um trabalhador pobre vai fazer a juízo uma reclamação, qual que é o dia da primeira audiência dele? Inaugural. Às vezes fica para o ano que vem. Por quê? Porque está atolado. E aí nós vamos prestigiar aquele trabalhador que não vai. Mas o legislador ainda foi muito cuidadoso. Ele disse assim, injustificado. É ausência injustificada. Não há nenhuma pré-condição para o sujeito procurar o judiciário. Agora, se ele procura e deixa de ir e não justifica porque não foi, ocupando o tempo e o erário, aí eu puxei Minas. Não é possível. Aonde que estaria a inconstitucionalidade disso?
Uma outra questão que se coloca, especificamente, é em relação à paridade de armas. A petição inicial faz comparação com o Juizado Especial Cível, faz comparação com o CPC, esquecendo-se, por exemplo, que com relação à suspensividade dos honorários advocatícios, é de 2 anos, ao passo que o CPC são 5. Quando compara com o Juizado Especial, lembremos, o Juizado Especial não tem complexidade para atrair perícia, por exemplo. Lá, a gratuidade é só na primeira instância, nas demais não. Na Justiça do Trabalho é diferente. Quando fala em paridade de armas, o empregador que não vai na audiência é revelia. Agora, o empregado que ajuiza uma reclamação e não vai e não diz o porquê, acontece o que com ele? A única coisa que está dizendo é, pelo menos, você paga as custas. Você não está de brincadeira com o judiciário. É disso que nós estamos falando. Nós estamos desestimulando o trabalhador pobre a procurar o judiciário? Onde? E é uma outra premissa também que precisa ser verificada. Os benefícios da justiça gratuita, eles servem para impedir qualquer risco da demanda do beneficiário? Ele não pode ter nenhum risco. Um levantamento do próprio Tribunal Superior do Trabalho acerca do valor médio das condenações. R$ 5.304. Valor máximo tabelado de honorários periciais, R$ 1.000. Se uma pessoa ganha 4 vezes mais aquilo que é o valor máximo, imaginando que foi o valor máximo, nós estamos dizendo que essa pessoa é hipossuficiente para pagar aquelas custas. Ele não perde a condição de beneficiado, mas aquelas custas. Porque é claro que isso é dinâmico. Uma pessoa que começa sem essa condição pode se tornar um beneficiário da justiça gratuita. Por outro lado, a situação inversa também pode ocorrer. Então, na verdade, o que a CNT e muitos aqui procuram não é fragilizar, em hipótese alguma, a condição do trabalhador, os direitos do trabalhador. Não é disso que se trata. Pelo menos não é disso que foi dito, não é disso que está se dizendo, mas que haja uma mínima racionalidade e um respeito à discricionariedade do legislador. Cabe a quem dizer o parâmetro do que seja perda da hipossuficiência de recursos? Cabe a quem dizer isso? Ao judiciário? Ou, em princípio, ao legislador? Ele o fazendo violou o núcleo essencial? É uma discussão importante para se levantar. Se eu ficar imaginando situações extremas e absurdas, talvez a norma não pare em pé. Mas é essa mesma norma que pode ser interpretada sistematicamente para se socorrer lá do parágrafo 4º do artigo 790 e dizer, a despeito de ter ganho em juízo um crédito, permanece a condição de hipossuficiência. Isso é absolutamente possível, está aberto isso, uma interpretação sistemática da própria norma, ou então sacando direto da Constituição, porque repete o próprio texto. Por essas considerações é que se pede, então, que seja julgada improcedente esta DI. Muitíssimo obrigado.